uma alegria estar aqui com vocês hoje, nesse fórum, celebrando os 100 anos da agricultura biodinâmica. O meu nome é Augusto, eu sou médico, fiz a formação em medicina antroposófica, atuo a partir dela, e é justamente a partir dela que eu gostaria de compartilhar com vocês uma insatisfação ou um incômodo que, de certa forma, eu acredito que nós aqui na mesa comungamos, que é como, a partir de tudo isso que ouvimos, né, dos processos da agricultura biodinâmica e daquilo que a antroposofia traz, como que a gente cria acesso, como tudo isso que a gente está discutindo é acessível, é disponível, né? E gostaria de compartilhar com vocês também que na faculdade de medicina a gente aprende muito sobre doença. E isso também é uma grande insatisfação para quem atua numa perspectiva da cura. Então, tudo que a gente ouviu aqui hoje a respeito da agricultura biodinâmica é parte dessa perspectiva da cura. E parte dessa perspectiva da cura, partindo dessa premissa de que nós somos doentes e que os outros seres que comungam esse planeta com a gente são seres que já são seres prontos e curados. E aí fica uma pergunta: o que é um organismo agrícola, como vocês colocaram, e a gente vê as belas fazendas das colegas e colegas aqui, mas o que é um organismo agrícola? A gente poderia pegar uma enxada aqui agora, cavar esse chão aqui, já tem um fladen dinamizado, a gente poderia começar um organismo agrícola embaixo desse solo que está aqui agora? São perguntas que me abarcavam atuando, atuando dentro desse modelo ímpar de saúde no mundo, que é o SUS. E para eu encontrar respostas para essas perguntas, de como trabalhar com isso, socializar todo esse conhecimento e prática, eu acho que a resposta vinha com pessoas. Que essa sempre é a resposta, a gente precisa de pessoas. E é então que eu convido, não só pessoas, porque precisam de gigantes para trabalharem em instituições públicas, levar isso para instituições públicas. Então eu vou chamar aqui a minha professora e meu professor, eles vão falar por quê. Ximena Moreno Sepúlveda, Marcos Trajano. Então sejam bem-vindos e gostaria que vocês contassem um pouquinho essa provocação que eu faço, como vocês podem trazer uma resposta para a gente. Boa tarde. Então, podemos tirar aqui o cimento e começar o cuidado do solo, né? Porém, eu queria voltar um pouco para trás, quando o ser humano começa a evoluir dentro da humanidade. E quando a gente trabalha estudando a antropologia, a gente vê que a cultura do cuidado começa quando esses povos nômades começam a carregar as pessoas que ficam doentes. Então, isso vem muito antes de cuidar do solo e fazer agricultura. A gente fala que o ser humano começou a ser mais humano quando um não se importa com o outro, certo? E aí eles começaram a carregar essas pessoas que ficavam doentes, aí decidiram parar, começaram a cuidar dessas sementes que iam coletando e começaram a cuidar desse solo. Então aí vem esse processo de quando você olha para outro ser humano e quer cuidar dele, quer cuidar das plantas, quer cuidar dos animais, começa a trazer um paradigma que na nossa contemporaneidade ele tem sido substituído pela competição, certo? Não pela cooperação. Eu acho que a gente agora já tem sintomas naturais que já nos mostram que não tem como a gente seguir nesse paradigma da competição. E se é agora ou nunca, quando todos os seres humanos se tomam da mão, olham para a terra, começam a cuidar dele e começamos a cuidar entre nós. Então foi um pouco como surgem os hortos agroflorestais medicinais biodinâmicos dentro do Sistema Único de Saúde. O Brasil tem um sistema único, universal,
integral, no qual todos os cidadãos podem ser atendidos no Sistema Único de Saúde e existem uma série de políticas públicas que permitem que nossos direitos sejam assegurados. Um dos direitos são as práticas integrativas e ter acesso a essas práticas e às plantas medicinais e fitoterápicos dentro dos centros de saúde. Então, aí parte na Chácara Bindu, a gente cultivando alimentos na comunidade que sustenta agricultura, educação e saúde Bindu, onde em 2016 a gente começa a produzir alimentos, começa a produzir planta medicinal, e a gente vê que essa abundância é possível levar dentro das unidades de saúde para que as mesmas pessoas que frequentam esses centros de saúde, através da doença, comecem a frequentá-los para a promoção da saúde, certo? E aí, em 2018, a gente começa essa rede com um horto, com um curso de especialização, produto de uma parceria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com a Fundação Oswaldo Cruz, onde nosso querido Augusto fez o curso de especialização em cultivo biodinâmico de plantas medicinais. E aí eu não tenho como deixar de falar de um mestre maravilhoso, o professor João Carlos Ávila, que levou a biodinâmica na Chácara Bindu, certo? E sempre me animou da gente ir para o Sistema Único de Saúde para levar para todo mundo saber da biodinâmica, certo? E aqui eu vou ter que falar de muitos professores, né, que estão aqui entre nós, que também acompanharam nesse processo e que estiveram presentes e que sempre falam, não importa se tem dinheiro, se a gente consiga ou não consiga, eu quero estar aí, como o professor João Polman, certo? E nisso a gente foi acreditando que a gente não precisava só cuidar da terra e da produção de planta, também tem que cuidar do ser humano, também a gente tem que cuidar das crianças, como trazer pedagogia, medicina e agricultura para poder mudar esse paradigma, porque se a gente não trabalha em todos os sentidos, a gente não avança. E é muito o que trazia Rudolf Steiner desde o início, né? Ele sempre traz esse enfoque que agora as pessoas estão olhando, uau, o paradigma holístico, integrativo, sistêmico. Ele falava em 1910, ele já estava falando disso, né? E como essa conexão espiritual com o cosmos e entre esses seres humanos que querem um mundo diferente, tem que ser aqui e agora. Então, esse é o chamado dos hortos agroflorestais medicinais biodinâmicos. Boa tarde, eu acho, né? Uma honra poder matar vocês de fome esse horário. Obrigado, Augusto. Obrigado pelo convite. Eu sou Marcos Trajano, sou médico, sanitarista e há mais de 20 anos atuando na saúde pública, em defesa do Sistema Único de Saúde, esse patrimônio que nós temos. E fazemos parte do organismo socioagrícola Chácara Bindu, né? Hoje de manhã, quando a gente escolheu a camisa de vir, eu ia vir, obviamente, com a marca da Chácara Bindu. Mas a gente se sentiu não só representante do organismo socioagrícola Chácara Bindu, mas desse conjunto, dessa rede, né, essa rede coletiva, que inclui uma das 27 secretarias de Estado de Saúde, no caso da do Distrito Federal, da Fundação Oswaldo Cruz, da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, dos organismos socioagrícolas todos, dos quais bebemos, inclusive da chácara Capão Alto das Criúvas, né? De onde recebemos preparados, dos preparados da BD, enfim, de todo o conjunto dessa rede que faz parte da biodinâmica e da antroposofia no Brasil e no mundo. E trazemos para vocês uma marca que é uma marca pública. E talvez de tudo que a gente vai falar aqui, essa seja uma diferença, né? Essa é uma marca pública, essa é uma marca de Estado, essa é uma marca que vocês vão ver, eu vou passar esses dois para circular por vocês, mas essas marcas, elas trazem a identidade do Estado brasileiro, de instituições públicas. Então, a intenção é de, efetivamente, eu vou distribuir só para vocês olharem, é que vocês possam entender que é uma discussão de política pública, né? Por que o médico sanitarista está aqui falando numa feira, num evento internacional de agricultura de produtos? Eu não estou aqui para vender nada, e não estou aqui para vender nada para vocês. Por que eu estou aqui, né? Eu não estou defendendo uma marca que vocês possam comprar.
vocês não vão conseguir comprar essa marca e esse produto absolutamente em lugar nenhum. Mas eu espero que a cada ano que passe, vocês possam ir nas unidades públicas de saúde e encontrar produtos, ou melhor, medicamentos feitos a partir da cura da terra. Eu não tenho dúvida que em alemão, cura da terra, do solo, não se confunde com cura da terra. Mas nós já não estamos mais só satisfeitos com a cura do solo. Embora sacralizar o solo tenha a ver com a cura da biosfera. Mas nós estamos falando efetivamente da busca por entender que esse campo que o Augusto traz da doença, que a gente chama de quádrupla carga de doença, seja ela doença infecciosa, doença crônica, não transmissível, a doença por saúde mental, mas principalmente todo o problema que a Covid e as outras epidemias juntas se somam, trazendo desemprego, fome, racismo, misoginia, homofobia, separação entre as pessoas, guerra, aplicação de veneno, bala, que sempre acham os mesmos corpos, né? Aquelas balas perdidas que acham sempre os mesmos corpos. Então, como eu posso falar de alimento saudável num globo que tem produção para sustentar 30 bilhões de pessoas, só tem 8,2 bilhões passam fome. De cada 4 pessoas do mundo, uma passa fome. Então a gente começou a se perguntar se adiantava ficar enxugando gelo no consultório público, eu não sei se vocês me entendem nessa expressão, né? Enxugando gelo de um problema que não depende de antibiótico, de anti-inflamatório, de corticoide. Né? Nós precisamos criar uma vacina de um processo econômico, social, político, que convide as pessoas a participarem desse processo de cura. Eu não posso mais acreditar que o problema é do governo nem das empresas. Eu não posso acreditar que o problema da Covid realmente veio da China. Eu não posso acreditar mais que a cura e a sacralização desse processo dependa de outra coisa que não de mim mesmo. Então nós juntos nos juntamos para utilizar o que a gente aprende com João, né? No sentido da gente sacralizar esse processo por meio da agricultura biodinâmica. Esses medicamentos fantásticos que a gente utiliza no cotidiano, essa orientação que a gente tem da natureza, especialmente dos ritmos cósmicos, mas que isso possa ser trazido como forma de cura pela educação e como forma de educação pelo cuidado em saúde. Foram assim que nasceram os hortos agroflorestais e medicinais biodinâmicos. Felizmente, essa palavra biodinâmica está no relatório final da 17ª Conferência Nacional de Saúde, né? Nós estamos falando agora, vocês devem, quem está acompanhando está vendo as políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Agrícola, falando sobre plantas medicinais, o input econômico que isso pode trazer, para usar a palavra estrangeira, né? O que isso representa na qualificação da saúde financeira desses organismos socioagrícolas e por que a nossa população, por que o nosso agricultor está de fora disso, né? Não sei se vocês sabem, mas nós temos plantas medicinais que o grama se aproxima do ouro e da prata. Então por que nós não estamos investindo para que esse agricultor que produz arroz, que produz café, que produz vinho, que produz os produtos que aqui estão colocados, por que na entre-safra dele, na entrelinha, por que ao invés de ter mato e ele precisar roçar o mato, por que a gente não investe em planta alimentícia não convencional e medicamento? E plantas que podem trazer efetivamente agora não só a cura do solo, não só a recuperação dos sistemas agrícolas, da fitofisionomia, não só de recuperar em bioma para que os animais possam ter nicho de volta, mas acima de tudo, para que nós convidemos as pessoas para recuperar a nossa sociedade com um processo medicinal a partir de plantas medicinais, mas a partir de uma atitude curativa. Eu não acredito que exista um preparado biodinâmico mais importante do que a vontade. Isso eu aprendi com o João Folkman. Não existe preparado biodinâmico mais importante do que a vontade, que acalora as nossas ações em prol do desenvolvimento de uma sociedade um pouco menos doente do que a gente tem. Então, essa é a mensagem da rede de hortos agroflorestais medicinais biodinâmicos e eu agradeço profundamente a possibilidade de estar aqui falando para vocês nessa tarde. Muito obrigado. Então, pessoal, as minhas perguntas se encontraram esses vulcões lá em Brasília e essa vontade, esse calor que a gente sente, que vem de Marcos e Iximena, e
eu compartilho com vocês que foi uma alegria muito grande ter feito esse curso pela Fiocruz, com todas essas... com esse caráter de que a agricultura... Opa, obrigado. Com esse caráter de que a agricultura biodinâmica tivesse com essa assinatura dentro dessas instituições que, de certa forma, chancelam aquilo que a gente precisa construir dentro das políticas públicas. E dizer para vocês com muita alegria que foi fruto de todo esse movimento que em Botucatu nasceu um horto biodinâmico medicinal que se sente muito parte dessa rede, como vocês falam. E para o nascimento desse horto, aí falando um pouco particularmente lá do território Botucatu, da nossa unidade de saúde, a unidade onde eu trabalho, onde esse horto nasceu, eu compartilho com vocês que assim, as mudas de plantas medicinais que lá estão, que fizeram parte da primeira implantação, elas vieram tanto do sítio da Valéria e do Ricardo, que já palestraram aqui hoje, né? Então eram plantas que já vinham sendo cultivadas com tanto carinho lá no organismo agrícola deles, e vieram da Coplantas, que é uma cooperativa de mulheres de um assentamento que estão aqui nessa feira, e fica o convite para que vocês possam visitar o stand delas aqui. Então, assim, a rede, ela é grande, né? E sem a rede, eu fiquei numa reflexão, quando começou tudo aqui hoje, tudo começou falando, a Raquel trazendo a questão do organismo agrícola e da individualidade agrícola. Como cada local onde a gente constrói a nossa egrégora, ela vai ter uma característica diferente, né? Mas como isso ecoa no mundo, se a soma dessas individualidades constrói essa diversidade? Porque individualidade a gente constrói com o tempo. A gente cavar o nosso buraco aqui, a gente vai precisar vir toda feira, na verdade amanhã vai acabar a feira, a gente vai ter que vir aqui e cuidar desse lugar. Mas a partir do momento que esse lugar, através do tempo, ele se constrói como uma individualidade, como que a gente pensa em diversidade a partir do momento em que a soma dessas individualidades forma essa diversidade? Então, assim, eu trago isso como um agradecimento, porque eu me sinto parte um pouco daquilo que Marcos e Trajana, um pouco não, me sinto muito parte daquilo que vocês trouxeram, porque, e eu não sei se vocês podiam falar um pouquinho de como está isso lá em Brasília hoje, quantos hortos medicinais biodinâmicos foram implantados, temos hoje no Distrito Federal, para a gente dimensionar isso, assim. Hoje são... Vocês estão escutando, né? Eu vou tirar isso aqui porque acho que estou falando muito alto. Se eu estiver falando muito alto, vocês me avisam. Hoje são 15 hortos, Augusto, públicos na rede de saúde pública do Distrito Federal, né? Em unidades básicas de saúde, em unidades secundárias, na Casa de Parto de São Sebastião, que é um lugar onde se nasce de forma mais feliz pela presença das plantas medicinais e desse trabalho coletivo. Vocês devem ter percebido que é tanto planta medicinal como amor, né, que a gente cultiva nesses espaços. Em hospitais, então o Hospital Universitário de Brasília faz parte dessa rede, e fora dessa rede de 15 hortos, Augusto, a gente implantou um horto desses na Cozinha Solidária do Sol Nascente, a maior favela horizontal do mundo, né? Fica em Ceilândia, em Brasília, e hoje esse horto ajuda a Cozinha Solidária a prover de alimentos saudáveis, biodinâmicos, à população mais carente. Eu costumo falar que tem um corajoso conjunto de pessoas lideradas por um amoroso médico no bairro Ferroviária de Botucatu, que tem um horto medicinal lá chamado Mil Folhas, né, nome muito bonito, e tem um outro horto que nasceu de uma iniciativa privada. E vocês viram que a gente está tentando dialogar isso, né? É público, mas obviamente a gente precisa entender como que isso pode se repartir e se multiplicar nos espaços privados. Numa pousada, vejam só, na Bahia, na Chapada Diamantina. Então, se eu for somar tudo, Augusto, eu entendo hoje que são 18 hortos agroflorestais medicinais biodinâmicos e a própria Chácara Bindu, que se transformou num grande horto promotor de tecnologia. 18 hortos em quanto tempo? Começou quando? Em quanto tempo houve o parto desses 18 hortos? Então, em 2014, a gente chega na Chácara Bindu. Eu sou veterinária, mestre em gestão ambiental. Decidi parar de trabalhar em consultorias
para aprender da terra, porque eu me achava muito incoerente dando aula de agroecologia sem ter vivenciado o que vivencia um agricultor. Então, fiquei 7 anos trabalhando de agricultora, sem outro ingresso, né? E aí você começa a compreender que é o que realmente é viver da agricultura. E aí entra a CSA como uma forma humana e de sentir-me apoiada por um grupo de pessoas, que até agora a gente tem 25 coagricultores que financiam esse processo. E em 2016 a gente já tinha quase as 2 hectares plantadas. Em 2018 surge o primeiro horto no Lago Norte. Para quem for Brasília, por favor, procura a Unidade Básica de Saúde 1 do Lago Norte. E depois a gente começa essa expansão a Itapuã, Ceilândia, Braslândia, em lugares da periferia de Brasília. Quem conhece Brasília sabe que tem um plano piloto. E tem também as cidades que ficam ao redor de Brasília, onde a gente consegue enxergar o Brasil na sua diversidade. Porque Brasília está formada por peregrinos do Brasil todo, onde eles começam a chegar do êxodo rural, certo? Então a gente convive com uma cidade que tem um urbanismo muito desenvolvido, com áreas sumamente carentes, onde ainda a gente tem esgoto a céu aberto, a menos de 15 quilômetros do Congresso Nacional. Então a gente aí encontra esse paradoxo de um Brasil que tem uma renda per capita gigantesca de 1% da população, e o 99% da população não consegue chegar a 2 salários mínimos, com sorte. Então é um pouco isso. Para completar a pergunta do Augusto, de como está a rede hoje, eu não tenho como não falar para vocês que dos 13 fitoterápicos produzidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal hoje, 2 são eminentemente produzidos com insumos farmacêuticos ativos vegetais, produzidos em hortos agroflorestais medicinais biodinâmicos. São os 2 fitoterápicos a partir da Micânia levigata. Então nós temos aí a tintura medicinal de guaco e o xarope de guaco, e a tintura de Plectanthus barbatus, o boldo nacional. Então esses 2 medicamentos, né, a ideia é que a gente possa, já temos condição de produzir os 13 medicamentos, mas esses 2 medicamentos já são produzidos a partir do processo produtivo que se dá em sistemas agroflorestais sucessionais agroecológicos, e mais, com a participação popular, promovendo a educação alimentar nutricional e educação ambiental. Então é um espaço realmente em que engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, geólogos, agroecólogos, são efetivamente os personagens principais junto com a população. E nós, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, damos o suporte para que as pessoas façam o que sabem fazer, que são ações benéficas ao ambiente. E que esses espaços, essas unidades de saúde, não sejam só espaços de doença, como lhes compete também, mas que possam ser espaços promotores de saúde, promotores de solidariedade. E acabei de dar esse dado para o professor João Folkman e agora para o professor João Carlos. Nós já estamos produzindo no SUS, preparado 500, preparado 501 e Fladen. Isso com o trabalho comunitário, com uma rede de pessoas que nos ampara, com cornos, com esterco, com cristais, mas acima de tudo com muito amor e muita vontade de transformar o Sistema Único de Saúde por meio nesse espaço dos 100 anos de agricultura biodinâmica. Bem, essas palavras do Marco eu acho que encerram a nossa mesa aqui. Agradeço muito, uma alegria compartilhar aqui com vocês. Aqui e muito mais. Vamos para frente.